Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA, meu nome é Marinês Carmona, e temos aqui esse momento de reflexão ao nosso Grupo em Ação Francisco de Assis. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma postura que temos abordado em todos os nossos encontros, falando sobre as mudanças mentais, a mudança do planeta, a nossa postura, o nosso processo de autoconhecimento. E hoje eu resolvi trazer aqui um pouquinho mais sobre essa questão do eu observador. Então, é isso que hoje nós falaremos. Então, vamos nos preparar e trazer um silêncio para a nossa mente, para que nós possamos nos abrir para realmente assimilar e não ficar só em termos de informações, mas que nós possamos levar tudo isso que hoje, em tantos canais, tantas religiões diferentes trazem, que é o nosso processo de autoconhecimento, a nossa mudança vibracional, para que nós tenhamos um novo planeta emergindo. Isso não é de um dia para o outro, isso é uma construção, e é isso que a gente precisa entender, que nós não vamos mudar de um dia para o outro, mas a gente vai mudar todo dia um pouquinho, um passo por vez. Tá bom? Então, vamos agora nos concentrarmos e elevar os nossos pensamentos a Deus, a todos os canais de luz que chegam até nós, nossos mentores, protetores, nossos anjos da guarda, para que nós possamos trazer toda essa energia ao nosso redor e que as verdades emerjam da nossa essência, porque é isso que estamos fazendo neste momento, deixando o nosso mental velho, arcaico, cheio de defeitos, de crenças, que já não cabem mais nesse mundo, e vamos acessando pouco a pouco quem nós realmente somos, o nosso ser que é pura essência, a nossa parte espiritual que hoje está aqui, numa experiência física, material. Que possamos baixar as nossas guardas e apenas ouvir, e depois observarmos. Que assim seja, graças a Deus. Para ficar mais fácil, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui umas telas. Deixa eu só me achar aqui. De vez em quando dá uns tilts, né? Vamos lá, cadê? Cadê? Onde está para compartilhar a tela? Aqui. Tá difícil, né, gente? Mas a gente consegue. Mas é rapidinho, é só para a gente ter realmente um norte, tá? E eu não me perder, porque vocês sabem, já me conhecem, que eu falo mais que a boca, né? Tá abrindo aqui, porque abre. Então, é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre esse observador e observado, tá? Então, é assim, olha lá, ela lá no espelho se vendo, né? Então, quando alguém começa a observar seriamente a si mesmo, começa a trabalhar seriamente dentro de si mesmo e a se permitir notar os diversos elementos indesejáveis que possui dentro de si. A gente não gosta de olhar para o nosso lado sombra, mas neste momento
é tudo que a gente precisa, porque a sombra, ela só existe lá porque ainda a gente não colocou luz nela. Então, quando a gente olha e observa, nós colocamos luz nessa sombra, e aí a gente pode lidar com ela. Se alguém verdadeira e sinceramente começa a se observar internamente, termina se dividindo entre observador e observado, né? Quando eu sou o observador, eu ganho distância daquilo que eu estou vivenciando naquele momento. E quando eu fico como observado, o meu cérebro, ele já promove mudanças. Porque dentro da física quântica, é isso que ficou, que foi a coisa mais sensacional das descobertas. Quando eu observo algo, eu já altero o que eu estou observando, ou seja, eu altero o que é observado. Então, para a gente se autoconhecer, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a se observar. Então, a autoobservação. Esse sentido nosso de observar, de ficar em silêncio, me desconectar daquilo que eu estou vivenciando, é um sentido que ficou atrofiado, porque a gente quase não usou. Então, quanto mais a gente vai exercitar isso, né, esse sentido, ele vai se abrindo como uma janela. Então, eu vou ganhando uma capacidade de observação maior e vai se abrindo e vai deixando a luz entrar, tá? Vamos dirigir a nossa atenção para sensações, muito mais do que para aquilo que é a ideia que está ali, o meu mental, mas o que eu sinto. E vamos experimentando no dia a dia, até nós percebermos quais sentimentos e pensamentos estão se manifestando ali, tá? Então, é assim, aí acontece um evento, aí eu reajo, aí quando eu vi, eu já bati, né? Já dei. O que eu faço? Eu paro. Vou voltar lá. Qual foi a sensação que desencadeou aqui? Qual foi o meu sentimento que desencadeou aquela reação? E aí é que eu começo a desconstruir e ganhar o quê? Consciência, a perceber e observar como é que eu funciono, porque tudo é um funcionamento da nossa mente, e que esse funcionamento está nessa linha, aqui de baixo, gente, é onde que a gente precisa transpor para a linha de cima. Então, a gente vai começar a perceber aí quais são os nossos defeitos psicológicos. Eu coloquei entre aspas, porque assim, não existe defeito, gente. Existe, uma construção que veio a partir do quê? De crenças minhas, de como eu percebo a realidade, da crença de quem está ao meu redor, da família, do social, do trabalho onde eu estou, do meu convívio, do peso que tem os amigos, peso que tem as pessoas da minha família, né? E eu construo esses defeitos psicológicos, os vícios, tá? Então, olha que interessante. Na área dos pensamentos, os pensamentos mórbidos, negativos, para comigo e para com as pessoas ao meu redor, como ira, luxúria, inveja, cobiça, desonestidade, traição, roubo, falar mal do outro, tudo isso daí está dentro de um defeito psicológico do pensamento. Prestem atenção nisso. Na área dos sentimentos, todas as emoções negativas que eu construo, o ódio, ainda que seja bem leve, disfarçado, a inveja, o medo, né? Não importa que medo que é esse que eu tenho, eu preciso ver lá. O botãozinho vai falar, isto é medo. Então, ele está onde? No campo dos
sentimentos, das emoções, angústia, ansiedade, impaciência, apego a coisas e pessoas, preocupações, sentimentos exagerados. Esses estão na ordem das emoções, são os meus defeitos psicológicos emocionais. Separa o que é o do mental, o que é o pensamento, o que é o emocional. E aí a gente vai entender o seguinte, o mesmo defeito psicológico, ele pode atuar em várias frentes. Então, por exemplo, alguém diz uma coisa que eu não gostei, aí eu fico bravo. O que eu sinto? Eu sinto. Então, é sentimento, emoção. Logo que eu senti, rápido, assim, é segundos, eu vou pensar como eu vou reagir. Então, eu vou ficar bravo, eu vou xingar, eu vou falar, né? Isso é pensamento. E quando eu manifesto, né? Essa emoção que eu tive, o que eu pensei, e vou gesticular, vou me expressar, vou xingar fisicamente, vou bater. Então, eu estou colocando no meu plano físico, tá? Então, olha que interessante. O defeito psicológico, ele tem uma cadeia para acontecer. E a gente vai começar a tentar observar ele, onde ele está acontecendo. Então, quando ele chegou no físico, já foi, não faz mal. Volta e vê o que desencadeou isso, que pensamento foi, que emoção foi para chegar nesse físico. Se eu percebi na hora o meu sentimento ruim em relação àquilo, eu vou perceber aonde está esse pensamento. O que aconteceu para eu desencadear esse pensamento? E assim eu vou conseguindo chegar cada vez mais no momento que o defeito psicológico se manifesta, até eu conseguir brecar ele, e aí eu vou começar a desconstruir, tá? Defeito psicológico encontrado na parte física. Basicamente, nesse centro, é o que podemos observar, os movimentos feitos mecanicamente, né? O fulano me xingou, eu xingo de volta, né? Então, eu já fui direto para o físico, tá? Sem a gente ter atenção sobre eles. E esse daí vai ser a pior fase, porque mecânico é o que nós nos acostumamos a fazer. Então, para isso, tem muitas frases e a forma de falar. Comecem a ouvir a construção da frase que vocês fazem, tá? Como é que vocês constroem a história quando vocês vão relatar um acontecido para alguém que te incomodou, tá? Essa construção da frase, ela tem muito a ver com essa parte mecânica. E tem aquela instintiva, né? Que é a nossa parcela mais animal. Nesse centro, nós observamos o exagero, o abuso dos instintos naturais. Então, eu dou 2 exemplos aqui. O instinto materno. Então, o que é o instinto materno natural? É eu zelar pelo filho, né, pelo cuidado com essa outra pessoa, porque o instinto maternal não necessariamente é só com o filho, né, mas com as pessoas que nós gostamos, que nós queremos bem, até chegar ao abuso disso. O que é o abuso? É quando eu ultrapasso o natural desse instinto e começo a ter superproteção, eu quero dominar, eu quero decidir pela pessoa, né? Isso a gente faz e a gente muitas vezes não se apercebe. E é isso que a gente vai ganhar com o processo de observação. A gente vai começar a perceber o que nós estamos fazendo que não é legal. Então, o que fazer com o que nós vamos observando? Então, eu falei lá que a gente tem essa essência, que é a nossa alma, o nosso ser espiritual, que está aqui agora se manifestando materialmente, né? Então, nós temos essa persona, que hoje eu sou a Marinês, mas eu já fui muitas coisas, e tudo aquilo que eu já fui, está lá arquivado nessa essência, as coisas boas, principalmente boas, nós precisamos nos livrar das
que não são boas. Conforme vamos tomando consciência desses defeitos psicológicos, nós vamos fortalecendo a nossa essência. Para quê? Para que ela tenha fala no nosso dia a dia, para que ela esteja na direção do nosso dia a dia, tá? Porque o que acontece hoje, nós estamos lá no mecânico, não é ela que está mandando, né? Não é ela que está dominando. Nós estamos deixando esse monte de defeitos psicológicos dominarem, tá? Então, considere cada defeito psicológico como uma garrafa, que mantém um pouquinho da nossa consciência que está lá aprisionada. Cada vez que eu olho, observo o meu defeito psicológico, eu quebro essa garrafa. E essa essência que está lá se junta nessa essência maior e vai ganhando mais capacidade de se manifestar. Então, é dessa forma que nós vamos realmente mudando interiormente, porque nós vamos preenchendo cada vez mais com esse lado assertivo da alma, com as nossas virtudes, com quem nós somos espiritualmente, tá? E pouco a pouco, esses defeitos psicológicos vão ficando largados no canto até desaparecerem, e a gente só vai ter as virtudes funcionando em nós. Então, é isso que a gente tem que fazer para elevar o nosso nível do ser, né? Que é isso que o universo está pedindo hoje. Nós temos que elevar o nosso nível de vibração para uma vibração de amor, de harmonia, de felicidade, de todas as virtudes que são próprias da nossa essência. Nós temos isso, nós somos um fractal de Deus. Fractal não é uma parte. Nós temos nesse fractal, nessa pecinha que nós somos, tudo que é próprio de Deus, tá? Isso a gente pode ver em toda a natureza, tá? Quando você observa uma flor, quando você observa uma árvore, uma parcelinha dela tem contido todo. A semente da árvore está ali dentro, a árvore inteira está ali. É a possibilidade, é isso que nós somos. Nós somos um fractal com a possibilidade de nos tornarmos deuses, né? De ser Deus, de compor o que é Deus. Então, quanto mais defeitos nós vamos eliminando, mais elevado será o nosso nível do ser. E assim, mais intensos serão as mudanças que nós vamos provocar, né, na nossa existência. Diante de cada situação, nós precisamos nos perguntarmos: vou dar poder para esses defeitos psicológicos ou eu vou fortalecer a minha essência? Então, nós vamos começar a observar e nos propormos a isso, todos os dias. Como é que a gente vai fazer isso? Disciplina, concentração. Quando nós nos concentramos na nossa mente, que nós vamos trabalhar somente as nossas parcelas de virtude, tá? A gente não vai deixar os pensamentos se desviarem. Então, o pensamento lá, que era controlado por defeito psicológico, não vai mais fazer isso. Então, quando isso ocorrer, nós vamos trazer nossa atenção imediatamente para a concentração da onde nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos as virtudes, atingir as virtudes, funcionar nas virtudes, tá? Se os pensamentos estão insistindo demais em atrapalhar a nossa concentração, nosso objetivo, nosso propósito, é porque um dos pensamentos, está no defeito psicológico. E aí é que eu vou ter que esmiuçar para desconstruir ele. Se eu não me identificar com esse pensamento que está no defeito psicológico, ele vai ficar fraco e vai ser eliminado, tá? O nosso cérebro, ele funciona muito dessa forma, é efeito pizza, a gente chama, né? A gente vai pôr um pensamento sobre o outro. Então, os pensamentos, quando eles são muito ruins, muito negativos, eles estão logo no início da prateleira, que a gente entra lá, é o primeiro que a gente pega. O que a gente precisa?
eliminar eles para ter os pensamentos bons. Então, programa o seu pensamento para estar na parte boa. Isso é autoconhecimento, né? Isso é no cotidiano, é no dia a dia, é segundo a segundo. Para nós nos conhecermos. Conhecer significa ação. Então, é isso que eu tenho que fazer, praticar. Ter consciência é ter ciência, ter conhecimento do que está acontecendo dentro de mim. Então, eu pus 3 passos aqui para a gente perceber. 1, autoestima. O que eu tenho que fazer? Valorizar quem eu sou. Se contentar com aquilo que é o meu ser. Mesmo com os defeitos, quando eu enxergo defeito, eu não tenho que ficar lá me punindo, me culpando, sabe? Pegando chicotinho, me autoflagelando. Não. Eu tenho que olhar e falar, tá, eu estou fazendo isso aqui, a minha autoestima está baixa, eu não estou valorizando, então eu vou procurar minhas capacidades, porque todos nós temos, e vou valorizar essas capacidades que são boas. Entender como que é aquele funcionamento no lado da virtude, tá? E vamos ter gratidão, lembra? Gratidão, gratidão, gratidão. A gente tem que ter gratidão o tempo todo, a tudo que nós somos e tudo que nós temos. Segunda coisa, nós precisamos estar sempre dispostos a ficar refletindo. Como que foi o meu dia? Ele foi bom? Que aspectos não foi? Como que eu posso melhorar essas questões? O que eu estou pensando nesse momento é um pensamento de qualidade? Ele colabora, ele nutre para o meu desenvolvimento ou ele me leva para o desperdício, para o vitimismo, para a culpa? É isso que eu tenho que pensar. Por que eu estou pensando nisso? Aí eu vou olhar lá, lembra aquela construçãozinha que a gente viu? Pensamento negativo pelo defeito psicológico, emoção. Eu vou tentar olhar por que eu estou pensando nisso e achar onde eu estou lá naquela lista, tá? E esse pensamento é importante para a minha vida? É útil pensar dessa forma? Olha a sua construção de pensamento, se ela está sendo bacana. E aí, na terceira parte, eu vou alinhar os meus propósitos ao meu dia. Eu vou acordar de manhã, abrir meus olhos e vou olhar quem sou eu hoje. Como é que eu estou me sentindo? O que eu estou pensando? É bom? É ruim? É de qualidade? Não é? Quais as conquistas que eu quero realizar nesse dia? Quais são meus objetivos em termos de autoconhecimento, de comportamento? O que é importante para mim, né? Então, eu comentei outro dia, eu tinha um mentor que falava assim, seja digno com você. O que é ser digno? É bancar aquilo que eu sinto, é digno. Se eu acho que aquilo lá não é para mim, ok. Eu vou analisar lá entre pensamentos e sentimentos, ver se é defeito ou não, se é um defeito psicológico ou não, se eu estou me menosprezando ou não, né? Mas eu tenho que ser digna comigo, tá? Se nesse momento eu não tenho capacidade para tanto, baixa um pouquinho a régua, põe um passo ainda. Se acolha amorosamente, se ame, é só você que pode fazer isso. Você tem que se bancar, você tem que se cuidar, você tem que se acolher. Você se acolhendo, fica tudo mais fácil. E vamos colocar em prática os propósitos que nós temos, com pequenos resultados. Gente, é um dia de cada vez. Tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, nesse nosso evangelho. Eu agradeço a todos vocês e espero de verdade que essa pequena reflexão aqui ajude a cada um fazer o seu melhor hoje,
tá bom? Esse foi o meu melhor de hoje, e ainda em tempo recorde, tá bom? Muito boa noite, agradeço a todos, lembrando que o GEAFA já está funcionando às segundas-feiras à noite, a partir das 8 da noite, atendendo a passes e o Evangelho. Em breve estaremos com atendimento pelos mentores e pelo grupo da casa, para questões físicas, emocionais, espirituais, tá bom? E continue nas nossas redes sociais, aí prestigiando o GEAFA, colaborando nas nossas ações, fazendo suas doações para os trabalhos que a gente tem, conheça um pouco mais os trabalhos que a gente tem feito, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e espero todos vocês acompanhando o GEAFA aí, tá bom? Grande beijo, gente. Amém.